é essa, faço a abertura, a gente ouve os nossos palestrantes na parte da manhã e depois abre para perguntas. A lógica também como a de ontem, né? No sentido do diálogo mesmo, quem quiser se pronunciar pode falar daí se for tímido, pode falar daqui se quiser ser visto pelas pessoas presentes, pode fazer por escrito também se for tímido. E só não deixe de se manifestar, né? Hoje, então, a gente começa da montagem à apresentação, audiodescrição e poéticas descritivas, com o grupo Acorda em Si. E eu vou pedir para que vocês comecem se apresentando um pouco, porque é melhor que vocês falem sobre si do que eu fazer uma apresentação de fora, né? Sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, a todas e a todes. Não é isso, Pedro? É um prazer imenso estar aqui hoje. Antes da gente se apresentar, a gente gostaria de tocar uma música para vocês. Nós somos músicos, trabalhamos juntos há 14 anos. Somos artistas com deficiência visual. Eu sou cego, Fernanda baixa visão. E eu só queria fazer um pequeno comentário sobre o que a Suzy falou ainda há pouco. A inclusão, ela acontece de duas formas. A gente acredita que existem duas ações que são efetivas para que a inclusão aconteça. A primeira é falar sobre o assunto, que é o que a gente está fazendo aqui nesse seminário. Mais pessoas deveriam fazer isso. A importância disso é imensa para a comunidade. E a outra forma é a gente ocupar os nossos espaços de pertencimento, ocupar os teatros, ocupar as ruas, as padarias, os ônibus, circular pela cidade, mesmo que isso seja uma barreira, mesmo que isso seja um rally, mesmo que isso seja muito difícil, a gente conviver e não segregar e falar sobre o assunto é a maneira que a gente acredita ser o melhor caminho para a inclusão. Como seria melhor para a comunidade surda conseguir ouvir o som do contrabaixo? Eles falaram que é melhor para eles sentir tocando com a mão no instrumento. Eles querem sentir. Vem! Tem surdos que falaram que se ficar mais perto também vão sentir. Quer sentar aqui? Ou por onde? Talvez ponha um contrabaixo mais de frente. Tem duas cadeiras aqui atrás. Eles querem mais pertinho. Bom, eu tenho um movimento de água aqui. Tá? Então, tá bom. Sente? Nós temos surdos diferentes. Sim. Então, de graus diferentes. Então, alguns conseguem sentir mais longe, outros mais perto. Então, eles estão se organizando conforme cada necessidade. Tantos amores, festas e flores.
saiu lágrimas no meu olho. Eu senti muita emoção. Eu toco sempre descalço também, para sentir a vibração pelo chão. Então, um piso de madeira podia ser uma forma de começar. Por isso pedimos uma parede atrás também, ajuda o som a vir e abraçar. Temos pessoas cegas também na plateia. Tem um surdo cego. Surdo cego. Então eu gostaria de fazer minha audiodescrição. O Paulo está dizendo que se eles segurarem um balão, eles sentem melhor a vibração. Se eles segurarem um balão. Sim, entende. O balão vibra. Sim. Isso é uma dica. Uma ótima ideia. Uma ótima ideia. É o maior Obrigado. O maior público de surdos que a gente teve. Né? Nosso show a gente tem intérpretes, mas a comunidade ainda não. Aqui. Posso falar? Sim. Bom, eu sou um homem de 1,70 m. Que eu gostaria de ressaltar uma barba azul e um brinco na orelha direita, um brinco de argola. Eu sou uma mulher de 42 anos, eu tenho cabelos ondulados até os ombros, tenho pele bem brasileira, mistura de tudo que é etnia, e olhos castanhos também. Bem, acho que a gente pode começar, né, falando sobre como que foi a arte entrou um pouco na nossa vida. Eu cantava desde criança, incomodava bastante os meus pais, minha mãe, né? E aos poucos eu fui entendendo que a música era algo importante na minha vida e cantei bastante em coro. Isso foi me ajudando na timidez. E depois, quando cantei com uma banda, eu achei que ali realmente era o meu lugar, o palco. Né? E daí na faculdade, eu fiz faculdade de licenciatura em música, mas não completei o curso. Eu encontrei o Matheus cantando no coral, e daí a gente começou a fazer um som juntos e montamos esse trabalho que já tem 14 anos. Eu queria, nesse momento, fazer um paralelo entre a questão da deficiência e a arte, né? Que a gente... Fernanda nasceu com glaucoma e desde pequena canta, né? Eu, por minha vez, também toco desde muito cedo, mas eu fui desenvolver a cegueira há muito pouco tempo na minha vida, né? Há 16 anos eu sou cego, estou bem adaptado, né? Mas há muito pouco tempo que eu fui entender as questões do capacitismo estrutural, né? Que envolvem o fazer, né? O estar ativamente no mercado de trabalho, gerando renda e não sendo uma conta dentro da família ou do governo, né? Muitos pensam dessa forma. Eu estou jogando aqui como provocação, tá? Eu quero que vocês fiquem livres para perguntar a hora que tiverem vontade, tá? Não guardem suas perguntas, só não vale levantar a mão porque a gente não vê, mas avisem, né, que a gente abre espaço para perguntas. Então, o que seria uma barreira para quem não tem deficiência é uma cordilheira para quem tem deficiência e resolve entrar no mercado de trabalho, né? Dependendo do que. Né? E que, principalmente com a arte, já é uma barreira social, viver de arte. E viver de arte sendo uma pessoa com deficiência é essa cordilheira, né, que o Matheus falou. Então,
nos nossos primeiros anos de trabalho, nos nossos releases, a gente não colocava que éramos deficientes, que eram artistas PCDs. Para que também as pessoas não nos vissem como, ai, tadinhos, vou dar valor a eles, vou ouvi-los, né? Eles estão ali, né, trabalhando. A pena, né? Para que as pessoas ouvissem o nosso trabalho com a qualidade que ele tem e não por causa da deficiência. E tem também os contratantes, né, que muitas vezes não sabem lidar com as diferenças e preferem não contratar artistas com deficiência. E foi a partir de uma vivência que tivemos na UFSC. Nós fomos convidados para tocar num evento de acessibilidade que se chama Café Contato. E nós apresentamos, mandamos todas as letras para o intérprete de Libras e ali vimos que as pessoas surdas não compareceram ao show e muito poucas pessoas cegas também, que nós preparamos a audiodescrição e ficávamos pensando por que será que as pessoas não estão ocupando esses espaços. Não seja isso fácil também para a gente, é um rally todo dia pegar o ônibus, que não seja na nossa casa, que nós mapeamos todo o local, né? Então o Matheus nem parece cego em casa, mas na rua é sempre uma imprevisibilidade, assim, do que vai acontecer, né? E a partir dali a gente pensou em fazer um projeto que pudesse trazer essa comunidade para dentro do teatro, no caso a comunidade cega, né? E aí a gente fez o show livremente. O que a Fernanda está contando é que quando a gente fez essa apresentação na UFSC, nos pediram, iam ter 2 intérpretes de Libras, um em cada canto do palco, pediram roteiro de falas, roteiro com as letras das canções, e não apareceu nenhuma pessoa surda. Então, aquilo nos fez refletir sobre o que faz uma pessoa com deficiência sair de sua casa, do conforto, da sua zona de conforto, para enfrentar, sair de casa e chegar num lugar que nem sempre a acessibilidade é aceitável, é confortável. Eu mesmo me vi muitas vezes tirando o fone de audiodescrição para assistir peças de teatro, né? Às vezes produzidas por doutores em acessibilidade que não tiveram uma boa escolha. Uma boa pesquisa. Uma boa pesquisa, né? A gente costuma dizer nada sobre nós sem nós, acho que vocês também. Isso é uma grande verdade, né? Mas daí a gente começou a pensar o que a gente fez. Então, um show que a Fernanda está contando chama Livremente. É um show que é feito completamente no escuro, né? É voltado para pessoas com deficiência visual. Então, ele é completamente no escuro. A gente coloca piso tátil no teatro. Os guias são cegos, né, da comunidade. Tem uma audiodescritora que escreve as ações no palco. E pela primeira vez em Santa Catarina a gente teve um grupo pequeno, em 9 shows a gente conseguiu reunir 150 pessoas cegas. Isso foi graças a um prêmio que nós ganhamos, né, pelo governo, que nos permitiu também fazer a conexão com as associações de deficientes visuais, que organizaram formas de levar essas pessoas até o teatro, um local que muitas delas nos relataram nunca ter entrado. Então a gente foi vendo isso, sabe, nos bate-papos, assim, desses 150, mais de 100 nunca tinham entrado no teatro. E desses que foram no teatro, foram com várias preocupações. Várias, porque não tinham ideia
do que a gente tinha planejado de acessibilidade, porque não é algo comum. Quando chegaram lá, tinham ainda a preocupação do ônibus para voltar para casa, porque o último ônibus é às 10, e aí o show é às 8, aí tem bate-papo, aí tem deslocamento, será que vai dar tempo? Então, a acessibilidade passa por um monte de coisas, que não é só botar a rampa para o cadeirante, Nem ter tá um feio. intérprete de Libras, né? Não é só isso. né? Então a gente acabou tendo que trabalhar junto com, claro que as ações elas vão sendo, vão se somando, né? E aos poucos as pessoas vão se acostumando a produzir algo verdadeiramente acessível, verdadeiramente inclusivo, né? A gente ainda está engatinhando nesse caminho, né? Mas o fazer é que vai fazendo a gente rever, né, o que a gente pode melhorar, o que está faltando efetivamente, né? No caso do Livremente, por exemplo, a gente teve que contar com o apoio de assistentes sociais, que pudessem ir na casa de pessoas, né? Conversar com a família, porque muitas vezes a própria família é impeditiva. A família não estimula a pessoa com deficiência a sair de casa. Talvez por vergonha social, talvez por capacitismo, para achar que aquele familiar não é capaz de ter escolhas, nem do que comer, quem dirá do que assistir. Vamos assistir um áudio? Uma das duas? Pode ser, pode ser. A Fernanda vai botar, O Adriel. a Adriel vai colocar para a gente uma das músicas do show Livremente, tá? É um blues que eu fiz em parceria com uma bailarina. Ela foi letrista dessa música e ela dança nesse show. Então, vocês vão ouvir, né, ouvir a interpretação e quem conseguir também escutar. Então, Milas Blues. Só um pouquinho, já. Vocês dois têm sinais, Fernando e Matheus? Vocês têm sinais em Libras? Não, a gente é analfabetas. Mas gostaria. Eu aprendi algo que é assim, é isso? Isso. Eu aprendi hoje. Matheus, você ganhou um sinal. Isso. O Paulo Sérgio te deu um sinal, depois ele vai te mostrar. Alguém pode fazer? Ele pode te ajudar agora? Pode? Pode? Ele vai te mostrar o teu sinal. O teu sinal de Libras é esse, Matheus. Fica mais fácil para mim. Quando eu estou interpretando, fica mais fácil quando você faça o teu sinal. Então você ganhou um sinal, você é batizada pelo Brasil. Batizada. E a Fernanda é esse sinal, Fernanda. O Paulo vai te mostrar. Você vai fazer o positivo com a mão e vai fazer as ondas no teu cabelo. Obrigada! Pronto, batizados.
Cláudia. Eu queria saber, alguém tem perguntas? Alguém quer colocar alguma opinião a respeito, contar a sua história também? O Paulo tem uma pergunta. Um pouquinho, pegar o microfone e tentar te fazer a voz, tá? Então, primeiro eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou surdo, estou com uma camiseta cinza e preto, escrito Libras na frente da minha camiseta. Eu tenho um pouco de cabelo branco, mas eu não sou velha, tá? Minha barba também tá branca, mas eu não sou velha, tá? Calça jeans, papo tênis preto. Então, eu tenho uma pergunta para vocês dois. Eu fico muito curioso em saber, por exemplo, como que vocês treinam essa questão da música, memorizam a música. Vocês fazem a leitura em braille? E se vocês não conseguirem, por exemplo, vocês demoram muito para memorizar essa música? Vocês têm que treinar? Quantas vezes vocês conseguem treinar a música? Quanto tempo vocês vão treinar essa música para vocês memorizar a letra e depois vocês conseguirem cantar? Ótima pergunta. Nós temos processos bem diferentes aqui, né? Bom, a música, eu acho que a primeira coisa que eu queria responder é em relação à memória, né? No meu caso, o sentido que mais ficou aguçado quando eu perdi minha visão foi a memória. Eu utilizo a memória para quase tudo. Para locomoção, né, para orientação espacial, eu conto passos, eu conto os degraus, eu conto as lombadas, eu conto até barulho de pássaros na rua. Então, mas como eu contei antes, eu nasci vidente e fui perdendo a visão muito gradativamente ao longo da minha vida. Então, eu aprendi música pela escola tradicional de música. Eu toquei em orquestra durante muitos anos, inclusive, né? E as partituras, num determinado momento, tiveram que ser ampliadas, quando eu tinha baixa visão. Depois, eu decorava as partituras, ainda faço isso, pelo computador. Tem vários softwares hoje, vários programas de computador, aplicativos, que quando você coloca o dedo em cima da nota ou o mouse, ele toca o som que representa a escrita. Então, auditivamente, eu percebo aonde estão as notas que eu preciso tocar e depois eu vou para o instrumento. Tanto eu quanto Fernanda não sabemos braille, somos analfa-braille. Aliás, é uma tendência muito grande, com o uso da tecnologia, as pessoas utilizarem menos o braille. Né? Não estou dizendo que ele é obsoleto, não estou dizendo que a gente está num período de transição, isso é uma opinião rasa, né, de um usuário dessa tecnologia. É que hoje os celulares, os computadores, eles estão a um nível muito avançado mesmo de processos de acessibilidade. Né? Então, muito da forma que eu estudo a música, ou que eu comecei a estudar a música, dependeu dessa tecnologia e, claro, e da memória, né, para a fixação da música. Então, para mim, que já nasci com deficiência, diferente do Mateus, a audição foi mais desenvolvida por uma questão de sobrevivência. Então, a minha memória auditiva ela é bastante aguçada. Os sons, eles são os que me norteiam muito para a vida, né? As cores, porque eu vejo bastante cores, né? Me localizo por elas. E essa pergunta que o Paulo fez é bem curioso, porque foi o que eu perguntei para o Mateus quando encontrei ele.
gente desenvolve essa memória, né? E como o Matheus falou, os computadores, eles nos permitem ampliar também, eu leio ainda, né? Então, eu amplio o celular, o computador, e nós gostamos de usar o fundo preto e as letras brancas. Isso cansa menos a visão, porque eu tenho fotofobia. Bem, acho que a gente pode seguir, né, o nosso roteirinho. Pode ser? Podemos tocar mais uma? A gente tem mais uma pergunta. Ah, Opa! perfeito. Obrigada por me explicar. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu vou fazer minha audiodescrição antes. Daí, esse é meu sinal. E eu sou uma menina de pele branca, cabelo pelos ombros, os óculos, eu tinha uma roupa preta e um casaco branco e azul, uma calça jeans. E eu tenho uma pergunta para vocês. Tem mais ou menos 1,60 m. Então, antes, quando vocês estavam apresentando, e mostraram a questão que vocês falaram que no show de vocês tinha intérpretes, mas não tinha surdos. E eu fiquei pensando sobre isso. E acontece de vários shows terem intérpretes, mas não terem público surdo. Mas o que eu acho? Eu acho que quando contratam a intérprete de Libras, ela precisa fazer essa socialização e essa divulgação. Ela precisa fazer um vídeo em Libras, convidando a comunidade surda, dizendo para eles irem. Então, se não tivesse vídeo em Libras, os surdos não vão saber e não vão. Então, quando se contratam, tem que ter esse acordo com a intérprete. O Paulo está complementando aqui, né? Quando, por exemplo, a Suzy, quando ela fez esse evento, ela fez um vídeo em Libras avisando a comunidade surda. Então, daí os surdos ficam cientes que vai ter um evento acessível e tem intérprete, tem toda. Então, eu só vou dar uma dica para vocês, que quando vocês forem contratar intérpretes, vocês façam um vídeo junto com a intérprete, fazendo Libras, para socializar isso, para a comunidade saber que o show de vocês é acessível. É só uma dica, tá? Vou te devolver o microfone. E temos mais perguntas, tá? Deixa eu só comentar antes da pergunta, pode ser? Claro. Eu agradeço, né? É algo que a gente sempre se preocupou desde o início, né? Tanto na comunidade cega, né? Ter os cartazes, né? Os cards, todos, né? Com texto de descrição ou audiodescrição, né? Nossos vídeos, alguns vídeos que a gente produz também, a gente faz assim, mas todos os shows que a gente faz que tem intérpretes de Libra, a gente trabalha com o Mike, não sei se vocês conhecem, ele é de Floripa, e ele sempre grava os vídeos em Libras para a gente, né? Isso, ele intérprete, ele sempre faz, mas nem sempre isso é suficiente, né? Nem sempre isso por exemplo, o nosso projeto de contrabaixo e voz, apesar do contrabaixo fazer vibrar o chão e às vezes as paredes do teatro, não é um som potente como um espetáculo de rock ou a balada ou algo que tem aquela quantidade, aquela carga de som, né, que as pessoas conseguem sentir no corpo. A música intimista é uma música que ela acontece no volume mais baixo mesmo, em espaços menores que a gente não tem aquela potência de som. Talvez a gente coloque aqui esse questionamento: será que isso traz uma dificuldade de absorção, de entendimento da comunidade surda? Do que vai ser tocado, né, nesse show? Porque a gente se questionou em relação a isso. Foi alguém, acho que foi numa circulação ano passado, no Rio
comunidade surda lá do Rio que nos comentou isso. O pessoal de lá costuma ir em shows em que existe uma proposta de som mais potente. Né? Bem, mas acho que vamos seguir com a descrição. Então, o show livremente é. Tem mais uma pergunta. Ah, desculpa. Tem mais uma coisa. Primeiro, vocês me falam de descrição. Eu sou surdo, tenho cabelo preto enroladinho, estou com uma blusa usando com estampa de folhas, uma calça de laranja, um relógio grande no braço. Eu também tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês dois, a Fernanda e o Matheus, como que vocês conseguem perceber o movimento e como que vocês, por meio desses movimentos, vocês criam essa música poética? Esse movimento que a música passa para vocês, é o que ele sente, no caso. Como que vocês fazem esse treino dessa música? Como que vocês sentem a vibração dessa música e fazem a poesia que combine com essa vibração? Vocês conseguem falar sobre isso pra gente? Eu vou contar um pouquinho sobre o que me levou para a música, né? Foi algo muito... eu fui perceber isso um tempo depois de estar tocando, né? Quando eu era criança, eu ficava junto com minha mãe no trabalho, porque ela não tinha com quem me deixar. Ela era diretora de uma escola pública. Eu andava com ela nos eventos da escola e ficava no parque. E num momento aconteceu uma festa na escola e tinham caixas de som muito grandes tocando música. Eu passei em frente a uma caixa que devia ter 4 vezes a minha altura e aquilo fez vibrar todo o meu corpo. Vibrava meu peito, minha cabeça, minhas mãos, minhas pernas, e aquilo me deu uma sensação tão boa que, apesar de incomodar os ouvidos, eu resolvi passar várias vezes em frente da caixa para sentir isso. E o tempo passou e eu fui tocando vários instrumentos, toquei piano, toquei flauta, clarineta, toquei saxofone, toquei vários instrumentos, até que um dia eu peguei pela primeira vez um contrabaixo. E quando toquei a primeira nota, esse instrumento fez vibrar o meu corpo, do mesmo jeito que aconteceu na minha infância. Essa memória afetiva, eu acho que me levou para esse instrumento. Então aí eu descobri, é isso que eu quero para mim. Mas a gente estuda, assim, a gente estuda os estilos, os gêneros, o tipo de música, né, que nos toca, que nos atravessa, de alguma forma sensibiliza. O gênero que nós tocamos foi uma guarânia, uma mistura brasileira, né, de guarânia paraguaia com a guarânia brasileira, e foi uma música que o Matheus compôs, que a composição estava ele tem esse pulso, assim, que tem a ver com a região dos gaúchos, dos né? gaúchos, da região onde se produz esse tipo de música. A gente teve se apresentando, fomos convidados, né, para uma apresentação, e aí a gente bebeu daquela fonte, né? A gente ouviu a música deles, a gente absorveu ali as histórias deles. Então a poética vem das histórias de vida, né? Eu imagino que se a gente morasse no campo, faríamos música sertaneja ou caipira, né? E como moramos numa cidade, muito da nossa música reflete isso, sabe? O movimento do mar, de Floripa, o barulho dos carros, todas as coisas que estão ao nosso redor nos inspiram para trazer uma sonoridade
um movimento que represente aonde a gente mora. Mais perguntas? Olá, eu me chamo Thaís, sou de real inscrição. Inclusive é uma pergunta, porque como seria a melhor forma de fazer essa audiodescrição, se é algo que eu sinto de falar ou qual que é a melhor forma para vocês? A gente daqui a pouquinho vai falar um pouco sobre o que é a audiodescrição, mas eu vou só adiantar aqui. O importante é ter a atitude de se audiodescrever, de uma certa forma, fazer escolha. Né? Achar o que te define, o que te representa. Né? Você tem gente que tem que dizer, por exemplo, se é branco, se é negro. Tem gente que precisa dizer se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, ou se está usando uma roupa assim, mas isso nem sempre nos define. Né? Então eu vou pensar o que você pode mostrar como algo que você escolheu para te representar, como um sinal que você escolhe para se chamar em Libras também. Perfeito. Então, eu sou uma mulher de 33 anos, pequena, de 1,50 m, tenho a pele parda, sou descendente de indígenas e chilenos, então tenho umas características físicas um pouco diferentes dos brasileiros. E estou vestindo tênis preto, calça preta, uma camisa preta que diz "Produza como uma garota", com uma camisa de manga comprida verde e um turbante verde na cabeça, com o meu cabelo saindo por cima preto. Ótimo. A minha pergunta é: eu trabalho com fotografia e audiovisual, então eu gostaria de entender, eu acredito que vai ser o tema que vocês vão abordar na sequência, mas como que vocês poderiam, qual que é a melhor forma de mostrar uma fotografia ou um vídeo para vocês? A gente vai falar disso também. Perfeito. Bom, podemos até pular para isso, o que você acha? Quer ir direto para o vídeo? Ano passado eu fui convidado pelo Egon Saber, da Cia Traço, e ele estava preparando uma instalação plástica, né? Um painel de fotografias, e aí ele me procurou, né? E a gente fez juntos, então, a parte da acessibilidade, né, para pessoas deficientes visuais. Então, Pode se colocar, Adriel? Adriel, Egon. ele mesmo está fazendo a audiodescrição, e aqui eu sugeri que ele fizesse como ele é o audiodescritor e ele também aparece na foto, ele se apresentasse, né? Como ele gostaria de informar para as pessoas de que a voz que está descrevendo a imagem é a voz da pessoa que está aparecendo na cena. E como descrever a imagem dele na cena? Né? Porque imagina um palhaço usando muitas cores, roupas extravagantes. Se você for descrever a roupa de um palhaço, você vai ficar 20 minutos só na roupa. Então você tem que escolher coisas, né? E a audiodescrição, primeiro ponto a ser esclarecido: a audiodescrição não serve para substituir os olhos. Ele tem que dar acesso, né? Mas mesmo um vidente não vê tudo. Tem que dar acesso à obra, né? Pensar nisso, né? Mais do que representar a imagem. Figura de papel amassado e acinzentado. Na lateral esquerda há um papel azul, também amassado, de onde escapa o recorte da foto de uma rua, de
de centro de cidade grande em movimento. Na imagem, estão agachadas e recortadas à direita e de perfil 2 senhoras. Uma senhora tem cabelos castanhos amarrados em coque na nuca e um sorriso árabe. A outra senhora tem cabelos pretos, presos em um rabo de cavalo frouxo e um sorriso mais tímido. Ambas vestem casacos pesados de frio e trazem no rosto o bronzeado do sol, as marcas do tempo e olhares carinhosos. Elas observam com graça bolhas de sabão que enchem o espaço à esquerda. Abaixo das bolhas de sabão, um passarinho verde que pousa sobre a frase "O tempo de uma história". Na lateral da foto, flutuam 3 grandes bolhas de sabão e abaixo delas um palhaço. Ele tem cabelos pretos encaracolados, de onde brotam penas pretas, e o peito coberto por penas vermelhas. Um palhaço meio passarinho. Em uma das mãos, carrega uma nuvem e na outra, uma malinha. Sou eu. Eu também estou sorrindo, com leveza e surpresa, observando as bolinhas de sabão. Trata-se de um poema palhacístico visual. Projeto para aquietar monstros. Coleção dos prazeres amortecidos. Há um QR Code que dá acesso ao perfil do projeto no Instagram. Abraço da Traço Companhia de Teatro, da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo e da Prefeitura de Vitor Meireles. Apoio da Fundação Cultural de Florianópolis, Franklin Cascais. Realização: Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura, Fundação Catarinense de Cultura e Governo do Estado de Santa Catarina. É isso. E quando ele foi fazer esse trabalho, esse projeto, né, ele me trouxe um texto bem duro, assim, duro no sentido da audiodescrição tradicional, né? E, por exemplo, no final, ele apresenta, né, os apoiadores, ele colocava logomarca do governo do estado, logomarca de logomarca. O que significa logomarca para quem enxerga? Né? A logomarca é uma representação visual de algo que representa o governo, que representa, né, as marcas. Então você tem que falar o nome das marcas e não o que visualmente, né, está sendo mostrado. Enfim. E até legal que ele não descreveu que era um quadro retangular, entende? Porque era uma janela, né? Pensar que você está vendo aquela cena como se ela fizesse parte agora, viva, na sua frente. Se você recorta, né, para uma pessoa que não enxerga, ela, né, endurece aquela poesia que foi feita ali. A gente vai seguir mais um pouquinho, daí quem tiver perguntas, guarda as perguntas para a gente responder daqui a pouquinho, tá bom? Então a gente se viu assim na necessidade, quando montamos o show livremente, de colocar a audiodescrição dentro do espetáculo. E não como uma camada rapidinha para explicar algo que está acontecendo ali visualmente. Então, livremente, ele é tudo roteirizado para que quem não está vendo, no caso todos não estão vendo, né, saberem o que está acontecendo, e a gente aguarda esse momento da descrição para poder fazer a nossa música e não ter uma audiodescrição que interrompa a música ou interrompa um processo, alguma coisa criativa que esteja acontecendo ali e que quebra a conexão do público com a arte. Isso nos aconteceu enquanto usuários, né? A gente começa a repensar, porque a gente, muitas vezes, né, como eu comentei ali, muitas vezes a gente chega num espetáculo em que a audiodescrição está competindo com a narrativa do palco, sabe? Às vezes a narrativa está sendo construída sei lá, pela trilha sonora, por exemplo, né? Para quem não enxerga, a trilha sonora ela é amplificada, enquanto que para quem vê, né, muitas vezes ela é um pano de fundo, mas ela tem uma importância grande porque ela constrói uma narrativa, né? E se você está descrevendo, por exemplo, a roupa de alguém ou uma luz que acendeu, às vezes você tem que fazer escolhas, como a gente estava falando ali na audiodescrição. Você tem que fazer escolhas.
Se o movimento da iluminação, da luz na cena está construindo uma narrativa mais forte do que a trilha sonora, é óbvio, você vai descrever o movimento da luz, né? Mas se a trilha é importante naquele momento, você precisa dar espaço para ela, você precisa deixar silêncios acontecerem. Até porque se o ator está se deslocando de um lado para o outro, no palco, tem uma trilha sonora que está junto desse movimento, o cego, ele ouve os passos da pessoa que está passando de um lado para o outro, em vez de alguém dizer que o ator está se deslocando, entende? Vocês já perceberam que no cinema isso acontece? Só que eles chamam de hiperrealismo. Eles amplificam o som do movimento das pessoas, né? Nas palestras é comum ver o cego olhando para a caixa de som e não para o palestrante, né? Porque a gente não se liga que a gente pode usar no palco roupas barulhentas, a gente pode fazer movimentos barulhentos de corpo, né? E isso é algo simples de ser construído no momento da criação do espetáculo, né? A gente muitas vezes é chamado para adaptar uma coisa que já está encaixada, sem espaço, sem respiração, sem... sabe? Sempre a gente vai ter que interromper alguma coisa para poder dar acesso. No audiovisual mesmo, né? Se há uma cena em que é um ambiente natural, por que não colocar os sons daquele ambiente do que descrever que há pássaros cantando, vento, entende? Então, é acreditar também que o cego, né, a pessoa de baixa visão, ela vai entender o sentido da tua poética audiovisual com os próprios sons, né, sonoplastia. Então eu vou falar um pouquinho sobre... Bom, já falei que a audiodescrição não tem pretensão de substituir os olhos. Então, e a audiodescrição ela acontece sempre em duas pessoas, né? Há algum tempo atrás se falava que era um audiodescritor vidente e um assessor de audiodescrição cego. Só que hoje já não se pensa assim, porque até nessa colocação você coloca uma hierarquia, né? De que o audiodescritor é quem vê e o cego, e não. Precisa ter sempre duas pessoas, um vidente e um não vidente, e os dois são audiodescritores. A assessoria acontece dos dois lados. O vidente vai tentar descrever do jeito dele aquela imagem, né? E o audiodescritor ele vai perceber se a descrição foi feita com sucesso, né? Foi realmente entendida ou não, do ponto de vista dele, da vivência dele, né? E muitas vezes vai apresentar soluções que vão apontar caminhos que vão deixar mais claro, né, esse caminho, esse entendimento visual. Vamos botar o vídeo da Graça? Acho que a gente vai direto para o pessoal quer construir uma complementação na sua fala. Perdão. Quer o microfone? Então, eu vendo você explicando sobre a audiodescrição, sobre os detalhes, eu peguei uma palavra importante aí, eu observei, né? Por exemplo, a pessoa cega, né? Vários tipos de cegos, uns que têm visão ampliada, os que não têm a visão completa, enfim. E o surdo, por exemplo, tem também os surdos cegos, tem os surdos de baixa visão. Para o ouvinte é fácil a audiodescrição. E para o surdo cego é completamente diferente, né? Tem que ter um guia intérprete, tem que ter a questão da luz, a questão do visual. Então o surdo cego ele também tem que perceber esse espaço. Se não tem, é alguém que avise, que ajude. Onde está a luz, onde estão as cadeiras, onde estão os objetos, onde está a pessoa que está fazendo a palestra. Então, todos esses detalhes também são importantes passar para o surdo cego. Por exemplo, ontem, na apresentação de teatro, né, dos pés,
Eu lembro que teve uma situação que eu estava com o Rodrigo, né? E eu estava dando esse aporte para o Rodrigo para ele se localizar naquele espaço que ele estava. Então eu estava dando detalhes desse espaço para ele se perceber nesse espaço e entender onde ele estava. Por exemplo, a questão do banheiro, onde fica o banheiro, né? O substrato fica perdido também, não vai saber. Então antes é preciso mostrar, aqui fica o banheiro dos homens, aqui fica o banheiro das mulheres, aí depois ele já consegue ir sozinho, né? Cuidado com a porta de vidro, para você não bater nela. Então tem todos esses detalhes, né? Ele precisa se localizar nesse ambiente. Então eu entendo o que você falou, precisa sim dessa questão visual e dessa localização espacial. Quer ver, tem muitas coisas aí da tua fala que são importantes, né? Assim, isso é uma preocupação que toda a produção deveria ter, né? Eu acho que, assim, a partir do momento que o Rodrigo foi uma vez nesse espaço e descobriu onde é o banheiro, ele entendeu, claro que ele não vai ter completa liberdade, mas quanto mais vezes ele for, 1, 2, 10, 30, mais ele vai se sentir à vontade de caminhar por esse espaço, sabe? Tipo, tinha um funcionário no Teatro Álvaro de Carvalho que era completamente cego. Ele andava sem bengalas, ele recolhia cabos, montava microfones, ele era da técnica de som, né? E assim, você praticamente entendia que aquele espaço era uma extensão da casa dele, e se sentia realmente confortável ali. E é isso que a gente fala de lugar de pertencimento. E se o local recebe bem essa pessoa, dá todo esse suporte, mais vezes essa pessoa vai frequentar um comércio ou qualquer outro lugar. Pode ser. Uma das coisas mais difíceis de fazer audiodescrição é um espetáculo de dança. Porque a dança ela acontece com a música, ela acontece no tempo. E um bailarino ou uma bailarina muitas vezes está fazendo múltiplos movimentos, né? Às vezes está mexendo os pés, as pernas, os braços, o quadril, o rosto e ainda dando um giro. E o que você vai descrever? Se isso acontece em 1 segundo. Então, aconteceu comigo uma experiência muito bacana há alguns anos atrás. Eu estava compondo, eu sou bailarino também, né? E eu estava compondo músicas para bailarinos e bailarinas, e uma bailarina, muito gentilmente, ela quis fazer descrição da dança dela para mim, e ela fez narrando na primeira pessoa, ela escolhendo a sensação, o mood, né? O que trazia dentro do peito dela, que passava pela cabeça dela a sensação dos movimentos corporais, ao mesmo tempo que ela descrevia assim, eu começo dançando em cima de uma pedra, na beira de um riacho, meu corpo começa a sentir as gotinhas de água, enfim, ela começa a descrever de uma maneira tão poética. Isso foi num áudio do WhatsApp que ela me mandou. Assim, depois dela ter gravado o vídeo, né, porque eu fiz a música, mandei para ela à distância, ela gravou o vídeo, e como eu não pude assistir o vídeo, ela fez essa descrição, e eu voltei para ela e disse: Grazi, aqui está a audiodescrição do seu vídeo, porque esse tipo de audiodescrição ele funciona como uma camada, né? É uma camada poética que se sobrepõe, e essa camada, no nosso entendimento, ela passa a não ser excludente, porque o mais comum é você pensar que
acessibilidade incomoda pessoas, entre aspas, sem deficiência. A gente acredita que todo mundo tem algum tipo de deficiência, mas essas pessoas muitas vezes se incomodam. Não gosto de audiodescrição. Não gosto desse intérprete de Libras ficar atrapalhando na frente da cena. E não é o caso. A gente tem que pensar que é uma camada que, além de dar acesso, ela também é poética. Já que estamos falando de arte. Por que não? Se o clima é artístico, por que a fala do audiodescritor tem que ser dura, descritiva? Eu entendo isso dentro de algumas situações. Né? Pode colocar, Bia, por favor? A gente vai assistir então o vídeo Dessa Planetária Cor Azul, Entre Estrelas Rodopia, que é um vídeo que eu fiz para a Graziela Basso, uma bailarina. Ela descreve na primeira pessoa. Planetária Cor Azul, Entre Estrelas Rodopia. Google marca essa executura em sua casa, começando a Academia de Cultura e Governo de Santa Catarina. Uma bailarina joga aula para cima na lagoa. As pedras tocadas pelas mãos de um músico, o som que ressoa bem alto é a vida. Vou fluindo da nascente, danço o som da vida. Águas para o alto, danço na nascente. Danço nas pedras a correnteza da vida. Com sapatilha de ponta, suave eleva os braços. O tecido azul voa molhado nas asas. As gotas se entalham. O músico toca seu contrabaixo e com seu som mergulha em giros, dançando cintas. Planetária Cor Azul, Entre Estrelas Rodopia, e mergulhos para trás flexível, deslizo. Para o lado borbulhando cada círculo. Cambalhotas para frente, o corpo segue a corrente. Na queda do tecido entre árvores, no amarelo das estrelas rodopia. O músico usa o contrabaixo em tom de poema. Ele dança beira-rio com uma concha, faz magia numa dança que arrepia. Ele joga a concha na água que brota vida. Dentro da lagoa, os caminhos estão molhados. Uma jogada para trás, lentamente a água desenha uma espiral. Nas dunas eu danço nos giros e encantos, nos altos e baixos, balanço e danço.
Não foi assim, o espetáculo está pronto, agora vamos montar a audiodescrição, né? Eles fizeram questão de trazer o audiodescritor para a cena. Ele como alguém que observa as Meili, conversa, dá opinião, e a gente achou isso muito legal como proposta, né, no roteiro. Ele quer falar um pouquinho? Pedro? Esse tem um pouquinho? Sim ou não? Pode ser. Foi muito legal o processo, né, de audiodescrição do espetáculo de Circo de los Pies. E a gente teve uma outra visão do que era a audiodescrição, né? Eu fui falar com a Fê e com o Matheus porque a gente tinha assistido o espetáculo livremente. E aquela experiência de assistir aquele espetáculo deles de andada, eu nunca tinha esquecido daquilo, assim, porque era uma sensação de eu estar vendo um impossível, assim, era uma visão para além dos olhos mesmo, né? E aí, a Suzy, a primeira ideia que a gente tinha era fazer uma audiodescrição convencional. Aí, conversando com a Suzy falou que ela já tinha visto um trabalho onde a audiodescrição era ouvida, era escutada por todas as pessoas que estavam na plateia. E quando ela falou isso, imediatamente eu lembrei do espetáculo de vocês, que era livremente, né? E que foi uma experiência super legal, assim. Então, foi muito legal esse processo que a gente teve com o Matheus Café, porque fez a gente olhar e ouvir coisas que a gente não ouvia e não percebia, assim. Então, a coisa de criar, isso que eles estavam colocando, assim, né? Que a trilha sonora também conta, né? Que a palhaça podia descrever coisas. Então, para mim foi muito rico esse processo de perceber a poética que existe nesse lugar. E eu fico muito feliz em apresentar o espetáculo e sentir como a audiodescrição reverbera, tanto em pessoas que têm alguma deficiência visual, mas também em pessoas que não têm essa deficiência. Faz a pessoa olhar para a coisa de uma outra maneira, assim. Então foi bem interessante. O Pedro fez a trilha sonora do espetáculo. Se quiser falar um pouquinho também. Tudo bem? Foi muito legal essa troca. Principalmente isso que eles falam, de que a descrição ela é uma camada, ela é uma escolha. Se a gente está falando de arte, por que não levar isso como um material artístico, como um lugar de experimentar, de criar? Não, eu não vou falar com o microfone assim. Então, eu perdi. Uma coisa que para mim foi bem interessante é que a gente levava as coisas para o Matheus para ver e eu sempre achava que faltava. E daí o Matheus falava, não, tem muita informação, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. Então era muito menos do que a gente achava que, né, parece que era sempre uma sensação de falta e na verdade não. Já tinha muita coisa ali, então para mim isso foi o que mais transformador, assim. Isso, eu só queria comentar, né, que foi a partir do show livremente que a gente percebeu que menos é mais e que esse menos ele sejam frases que possam causar movimento, que possam fazer com que a mente da pessoa que está ali no espetáculo ela complete, ela siga naquela imaginação, né, e não interrompa o fluxo da poética. Eu também queria comentar, né, o que vocês falaram, né, assim,
inclusão não rima com segregação, né? Porque esses dias a gente tocou num evento da Secretaria Municipal de Educação, estava se discutindo isso, né? Porque eu preciso de ter professor especialista em educação de crianças PCDs. Mas o custo disso para a escola? Não, pensamento errado. Você não pode segregar. Um professor que é especialista, um professor que sabe, a língua dos sinais, ou que sabe lidar com crianças com espectro autista, ela não é uma especialista que só vai cuidar de uma criança, porque isso é segregação. É um professor que vai cuidar de todos e que tem esse conhecimento que pode ajudar os outros professores a entender, a lidar com as diferenças e a proporcionar essa convivência, porque é daqui que vai haver um grande crescimento social. Nós temos muito a contribuir para a sociedade, mas para isso a gente tem que estar nela, a gente tem que estar ocupando os espaços, a gente tem que estar incomodando, entre aspas, com a nossa presença, para que a reflexão disso traga o respeito e a dignidade que a gente precisa para estar ali. Então, a partir do momento que tem um professor que pode tirar dúvida dos outros funcionários que estão ali, muitas vezes não sabem lidar com isso, ali é uma ferramenta para que a médio prazo todos os professores sejam inclusivos, e a criança possa estar interagindo com outras crianças. E as crianças vão aprendendo também, elas vão aprendendo a linguagem dos sinais, elas vão aprendendo como se audiodescrever para o colega, como dar suporte. Então, ajuda a comunidade como um todo, não só tem que ser o professor. Então, e com isso a gente pensa que dentro da área artística isso também é importante a gente pensar. Se a gente pensa um espetáculo que seja para pessoas cegas ou para pessoas surdas, a gente está excluindo a convivência. Então, a partir do momento que a gente pensa a acessibilidade como uma camada, a gente faz com que todos estejam lado a lado, no mesmo lugar. E mais, a audiodescrição ela traz outras ideias sobre o próprio espetáculo, por isso que a Emily montou o cirquinho lá em casa, a gente conversou, ela apresentou 2 vezes, 3 vezes, muitas vezes, até a gente compreender qual era o sentido daquele movimento, para que esse sentido seja o principal motivador da audiodescrição. Ela foi dar uma cambalhota, e a cambalhota virou, como é que era o final? Uma linda cambalhota, ela caiu, ela disse, ela caiu. Não, a gente não vai falar que ela se esborrachou, não se esborrachou, ela caiu e ficou bem. Então, ela deu a cambalhota e foi uma linda cambalhota, não foi qualquer coisa. Então, isso vai construindo também na mente, uma nova narrativa que vai se complementando ao espetáculo. Gente, alguém tem horas? Temos 5 minutos até meio-dia, mas nós começamos com 40 minutos. Não, mas a gente... Vamos abrir para perguntas e depois a gente toca para fechar. Pode ser? Pode. Só para avisar, não vou passar para avisar vocês que nós conseguimos os balões para todos. Então, para vocês saberem que depois a gente vai dar o balão para todo mundo segurar, tá? Então, eu só vou complementar com a fala a questão de linguagem que você disse. A gente não usa linguagem, a gente usa língua de sinais. É uma nomenclatura, por exemplo, assim como eu uso língua portuguesa, língua espanhola, língua inglesa, língua francesa, então eu também uso língua de sinais. Mas a linguagem, por exemplo, existem linguagens visuais, podemos usar como linguagem. Então, o termo correto é língua de sinais. É só uma expressão. Obrigado.
bonezinho marronzinho, e eu sou fotógrafa e trabalho com audiovisual, né? Eu acho que vocês colocando essas questões de audiodescrição, a gente trabalha muito com projeto cultural, todo mundo aqui. A gente do audiovisual, houve um aumento de demanda de um profissional que a gente chama de design de som, que é a pessoa diferente da construção da trilha sonora. Existe a pessoa que faz a construção da trilha sonora e a gente tem um profissional de design de som. Eu acho que, pensando em acessibilidade, a gente poderia incluir nos projetos teatrais o design de som, para estar fazendo junto essa audiodescrição, né? Porque que nem você colocou, por que eu vou falar, ela sente o vento no rosto, quando eu posso trazer o som do vento no rosto, né? Então, eu acho que pensando nessa acessibilidade, ao invés da gente incluir apenas o profissional da trilha sonora nos projetos, é de grande importância a gente incluir o design de som, porque ele contribui muito no audiovisual. Houve um aumento de demanda de design de som muito legal. Se a gente for para a parte de cinema, de vídeo, a gente já percebe como você escuta melhor a água caindo da torneira, as pessoas pisando no chão, né? Você escuta a pessoa, o lençol se mexendo. Isso é tudo o design de som que faz esse trabalho muito minucioso. Então, se a gente começar a trazer esse profissional para trabalhar junto com o profissional da trilha sonora, eu acho que a questão de audiodescrição e acessibilidade vai ficar uma experiência muito mais completa. Perfeito. Com certeza. E o audiovisual vira uma experiência mais sinestésica. Isso. A gente percebe muito, assim, né? Eu sou muito apaixonada por cinema, né? Então, a gente fazendo essa análise, isso foi o boom da rede social com aquele ASMR, né? Que as pessoas começaram aqueles barulhinhos no microfone, bater unha, e isso criou-se um movimento muito grande. E isso criou-se uma importância do design de som no trabalho de audiovisual. E a gente trazer esse design de som para o teatro, para a dança, até para a filarmônica, a gente consegue agregar muito o potencial de acessibilidade. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem algumas experiências com o cinema, né? E a gente lidou com alguns desses profissionais, né? Alguns deles, esse profissional ele trabalha depois que já está feita, já está pronto, né? Mas a possibilidade de um diálogo com esse profissional, isso eu insisto, sabe? Antes, no momento da criação, de uma certa forma interferindo no trabalho da direção, isso faz uma diferença gigante, sabe? A gente tocando a porta tinha que ranger, e lá não estava rangendo. Vamos botar alguma coisa aqui para a porta, um chiclete, alguma coisa que ela precisa ranger, gente. A porta não é uma porta, só não ranger. Então, foram colocar parafusos na porta ali para poder fazer o barulhinho. Então, esse trabalho na captação do som, isso é um adianto gigantesco. Depois a pessoa que vai fazer a mixagem, ela só aumenta o volume ali daquele. E quando se tem uma preocupação com a audiodescrição, também na hora da edição, já é possível encontrar meios ali, né, locais para colocar falas, quando necessário, para complementar a cena. Que nem ela tinha comentado aqui, né? Que, tipo, às vezes é muita informação para audiodescrição. Então, quanto dessas informações eu não posso pôr em som? Entende? Por que eu preciso descrever que o palhaço usa uma roupa com medalhas? Se eu posso pôr medalhas na roupa e captar esse som dessas medalhas, né? Então, são várias coisas que, se trabalhar junto, um profissional de acessibilidade, né? Trabalhar as próprias pessoas que precisam dessa acessibilidade junto com o trabalho na construção do projeto, e eu acho que esse é um segredo de sucesso, sabe? Sabe que tem um grupo de dança de bailarinos cegos, tem Baixa Visão também, de São Paulo, chama Dança Sem Fronteira. Eles estão com uma proposta que eles estão desenvolvendo a partir de um grupo de dança da Inglaterra, que é basicamente isso. Eles fazem, primeiro eles trabalham com roupas sonoras, né, que identificam a posição deles no palco, né? Depois eles estão fazendo sons vocais
estralos e percussivos do corpo que descrevem o movimento de giro, movimento de levantar o braço, movimento de plano baixo, movimento de plano alto. Então, ali, eles estão tentando encontrar uma forma da audiodescrição acontecer de forma sonora, sem palavras, exatamente. E se na parte do encontro, né, a gente trabalha com captação de peças de teatro, né? E muitas vezes a gente faz essa captação antes da apresentação, né? Até para não interferir no processo, né? Então, pega um pessoal que monta, que tem esse espetáculo, essa companhia, no ensaio, faz uma captação do som e na hora da apresentação coloca esses sons, sabe? Com um design de som. Eu acho que não dá para aumentar esse volume. Não, mas tem problema, Jéssica, porque daí você tira a liberdade do ator de improvisar. E o timing dele está sincronizado ali. Mas o que você pode fazer é colocar um microfone em cada lado do teatro e outro na frente. Você faz uma que eles chamam de... tem um nome técnico. Eu não consigo lembrar o nome agora, mas o pessoal usa bastante em orquestra, sabe? Delta T. É um triângulo que fica acima, um em cima da cabeça do maestro e mais dois dos laterais, um pouco mais no fundo. Você consegue fazer toda a movimentação do bailarino nos PAs, nas caixas de frente do teatro. Então já existem maneiras de fazer isso, só que você tem que pensar isso no teu projeto quando estiver fazendo, como você falou, né? E aí não tira a liberdade do ator, Não define os sons do ambiente para que eles saibam a respiração, a respiração. Muito obrigada, isso tinha pensado. A gente trabalha com a Filarmônica e eles já têm essa construção porque a gente trabalha com música, né? Eles trabalham com música, então tem um cuidado com a música, né? Mas na dança e no teatro isso é um pouco falho, eu acho. Então a gente trabalhar essa mesma estrutura da Filarmônica nas outras partes culturais, acho que Sim. Existe profissional, a Thaís falando de novo. Existe o Foley, que é o profissional que cria os sons das coisas. Quando você não capta o som na hora, Sim. você pode recriar o som, tipo desenho animado, né? Muito comum isso. Trabalho de Foley, que daí ele vai fazer a porta. Se não teve o som de porta na hora que você gravou, Os talheres, você pode recriar depois. Os talheres sempre são fake, gente. Quando vocês ouvirem, os talheres nunca fazem som de talher quando você está gravando. Então, eles são todos fakes, são todos recriados. A pior missão é ter que dizer que já são 12h34. Mas nós temos uma pergunta para a plateia e aí 2 perguntas. E aí queremos que vocês tomem. Podemos encaminhar desse modo para a gente dar conta de fazer tudo? Ainda não estou com fome. Eu sou Isabela. Essa é a minha audiodescrição. Estou usando uma roupa branca, quentinha, estou com um pouquinho de frio, mas estou usando um short xadrez com verdes, branco, cabelo comprido. Estou usando um sapato bege. Então, eu sou surda e eu tenho uma pergunta para vocês. Por exemplo, a questão de acessibilidade. Tem que ter a intérprete, tem que ter, por exemplo, uma audiodescrição, mas uma adaptação. Por exemplo, tem um surdo. Tá, tem o surdo, tem a intérprete ali, tem o cego. E, por exemplo, como que essa pessoa vai... Só um pouquinho, não entendi. Por exemplo, assim, a pessoa cega ela vai em alguns espaços acadêmicos, universidades. Tá. A pessoa cega ela vai nesses espaços.
acadêmicos, como universidades ou outros espaços, e ela não tem um guia intérprete. Como que acontece aí para essa pessoa se localizar nesse espaço e saber onde que ela está? Então, a gente trabalha muito com mapa mental. Na falta desse profissional, desse intérprete. Não, a gente faz isso sempre. Desculpa, era para responder agora ou não? Sim. Então. Eu não queria até interromper. Quando a gente. Primeiro, assim, quando você vê um cego andando na rua sozinho, é porque provavelmente ele já passou por ali, ele já tem um mapa da cidade na cabeça, daquela região. Então, o senso comum, as pessoas normalmente acham que ele está perdido. E é normal, qualquer um pode se perder, mas ele pode estar ali seguro de que do lado esquerdo tem a barbearia, mais para frente é a padaria, a rua fica no outro lado. Por exemplo, quando eu vou subir a minha rua, quando eu chego na esquina da minha rua, é um cruzamento de duas ruas, né? Ali o vento sempre muda de direção. Só que quem enxerga não percebe muitas vezes o vento. Isso é uma regra, ele sempre muda de direção. Então a gente se orienta por coisas que não são visuais. E daí a gente confirma, opa, eu cheguei na esquina, agora eu vou virar à direita ou à esquerda. Claro que tem também o som dos carros, mas é comum uma pessoa, às vezes, que está perto de mim, me segurar pela roupa ou pelo braço, achando que eu vou me matar, que eu vou atravessar a rua, porque eu não estou vendo a avenida. Quer dizer, de fato eu não estou vendo, mas eu sei que ela está ali. Então existem outros sinais. E o mapa mental, eu acho que é o que melhor me orienta. E quando a gente entra, por exemplo, num supermercado, nem sempre tem uma pessoa para. Que a gente não está acompanhado, a gente começou a procurar ajuda. Então, não ter medo, nem vergonha, que foi algo, um processo também para mim, que sou baixa visão, de não ter essa vergonha de pedir ajuda, porque todos nós um dia vamos pedir ajuda, vamos precisar de ajuda, né? Então, eu chego e já falo, olha, eu preciso de alguém que me ajude a reconhecer o local, como é que eu faço para chegar ali ou lá, e até durante as contratações a gente também exige que haja uma pessoa representante da produção para nos acompanhar e nos dar esse suporte, para chegar no teatro, como se deslocar para a coxia, onde é o camarim, onde é o banheiro. Aeroporto, hotel. É lei, precisa ter alguém sempre à disposição que possa nos dar esse suporte. É uma coisa que está se discutindo bastante, né? Agora há pouco tempo teve o programa Viver Sem Limites 2, do governo federal, e está se falando, não sei se vocês se teve aqui a discussão, mas se falou bastante de agora uma codificação, como um número que vai ser associado ao CPF da pessoa, mostrando um pouco do perfil psicofísico, social da pessoa. Então, quando a gente vai se hospedar no hotel, na hora que a pessoa está digitando aí o nosso CPF, ali vem as nossas necessidades de um acompanhante no restaurante, de um cardápio braille, ou enfim, as necessidades de cada tipo de deficiência vai ser catalogado como isso vai entrar no .gov mesmo, isso vai. A tendência disso, aos poucos, as pessoas não negarem os nossos direitos. De coisa. Nós temos mais uma pergunta comentário. E aí depois. A Fernanda tem um monstro dentro dela, o monstro da fome. Eu sou Manuela, sou do Teatro do Brasil. Eu tenho 1,60m, sou gorda, com as tatuagens, cabelo preto. Não, eu queria falar, que a gente está falando sobre os sons no espetáculo
teatro, o nosso último espetáculo era Mundo Invertido, Fala Comigo no Mundo Invertido, em que todas as pessoas eram surdas, só tinha uma pessoa ouvinte, era Mundo Invertido. Aí, tudo que a gente brigava com os atores surdos de não arrastar as coisas na cena, não ir pelo pé arrastando, barulhos que eles fazem, né, tipo, que eles não sabem o que estão fazendo, nesse espetáculo a gente fazia, não, agora esquece tudo que tu aprendeu e agora arrasta tudo para ajudar na audiodescrição. Então, o espetáculo que teve essa, de propósito, barulhos, né, mas eram os barulhos da cena, né, e daí eles faziam, identificam os sons que eles com a boca, enfim, era tudo livre, coisa que a gente sempre cuidava para não estar fazendo tanto, como a gente aprendeu que o melhor que tem, a gente deixou melhor para áudio, para quem não vê, né? Como o espetáculo era todo em Libras, como era um invertido, só eu falava na cena, né? A única pessoa ouvinte era eu em cena, então era muito pouca fala em português, era tudo em Libras, então era melhor para o cego se tivesse pelo menos os barulhos, né? Daí tinha audiodescrição, mas daí que não fosse só audiodescrição, que fica chato. E a gente pensou junto com a audiodescritora as cenas também, para eles acompanhando a gente. Perfeito, né? E para mim eles tipo, faça um barulho agora, eles levantavam a cadeira do tiro, não, gente, arrasta, tipo, desaprende. Ótimo. Eu vou perguntar? Agora? Eu só vou pedir então que a gente pegue os valores, porque a gente pode passar por essa experiência juntos. A gente vai tocar então a música Aides, uma composição minha que eu fiz em homenagem às mulheres guerreiras e batalhadoras desse país. Só antes agradecer toda a equipe do seminário, principalmente a Suzy, que fez questão que tivéssemos todo um tratamento digno para estarmos aqui e nos apresentarmos de uma forma feliz, né, e com dignidade. Muito obrigada, Suzy. Nas ruas cantam Marias Buenas, no meio da multidão.
apresentar para vocês um show inteiro. Gente, o balão é a coisa mais sensacional. Nossa Senhora. É? Dá pra... Ele foi lá fora. Lá fora do espaço. O Paulo foi para fora do espaço e conseguiu sentir música. Ainda pro balão. Vamos começar a adotar nos nossos espetáculos também. Andar com certinho. Obrigado, Paulo. Ele ficou muito emocionado. Ele percebeu o estilo da música. Ele conseguiu sentir. E eu vi ele ficou pulsando. Parabéns, muito legal. Parabéns. Olha só que dica mais valiosa, né? Vou andar com saquinho de balão agora. É barato, é fácil de levar. Tem essas soluções caras. Então, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Foi um momento de muita troca e muito valioso, muito gratidão. Quem quiser vir tocar o instrumento aqui,